Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Thales Henrique. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos entender um pouco a mente dos filósofos. Vamos filosofar um pouco aqui juntos, né? Vamos refletir um pouco juntos aqui. Essa é a nossa série Vamos Devagar e esse é o nosso vídeo, aquele vídeo que eu falei para vocês que eu ia trazer para a gente discutir o que aconteceria se os filósofos estivessem no poder realmente e se os políticos não recebessem nada. Inclusive a gente vai fazer uma live, tá bom? Já fica um recado aqui para vocês, a gente vai fazer uma live, a primeira live desse canal aqui, na semana que vem, estudando um pouco os diálogos. Eu quero estudar um pouco com vocês, para a gente poder conversar um pouco mais de uma maneira mais leve, trazer também atualizações para vocês. Então, se vocês quiserem estudar comigo, aprender um pouco dos diálogos, eu vou informar para vocês a hora exata da live qual seria o nosso caminho se os políticos não recebessem nada ou recebessem apenas um salário mínimo. Qual seria o cenário realmente? O que aconteceria? Às vezes parece muito no nosso país que a gente que está servindo os políticos, né, que eles que têm que deter todos os direitos, todos os benefícios, todas as regalias, mas na verdade não, a gente está sustentando eles lá, entendeu? A gente vive esse cenário todos os dias, a gente fica assim, bobo com as coisas que a gente escuta, muitas das vezes. Tem políticos que se acham no direito de mandar na população, de não serem questionados. Acho que os filósofos de antigamente iam ficar bem chocados se eles vissem como que a política é tratada hoje em dia, né? Como que os políticos nos tratam hoje em dia. Se eles vão ter que decidir entre os seus benefícios e os benefícios do povo, eles vão sempre optar pelos seus benefícios, ao invés de ajudar o povo realmente, né, galera? Ajudar ou escutar a população, o que a população realmente quer. Eles não vão fazer isso, entendeu? E quando eles fizerem, vão ser migalhas que eles vão distribuir pra gente, vão ser atos assim que eles vão cobrar 2 ou 3 vezes mais lá na frente. Sempre assim, galera, não tem jeito. Eu sou um dos defensores aqui da redução salarial dos políticos, eu sou um dos defensores dos benefícios dos políticos. Para mim tinha que cortar tudo mesmo, entendeu? Tinha que acabar com essa festa aí pelo poder, né, dessa rede que eles têm entre si aí. Isso faz com que nós tenhamos que competir, né? Toda a população tenha que competir por um cargo lá em cima no poder, e as pessoas elas ficam obcecadas pelo poder naturalmente, né? As pessoas normais, as pessoas vão se pervertendo em busca disso, né? Ficam tão fixadas nisso, e aí acaba se criando essa corrente, né? Em busca daquele poder super centralizado que o nosso país tem. Eles fazem de tudo para chegar nesses cargos e às vezes se corrompem para chegar lá, atrás dos benefícios, atrás dos altos salários e dirá mais o quê, não é verdade, galera? Então, acho que Platão não ia concordar nem um pouco com essa questão, eles iam ter o mesmo pensamento que eles tinham antes, que os filósofos é quem deveriam chegar no poder. Por que eu falo isso para vocês, galera? Eles pregam a acima dos prazeres mundanos. Prezam também pelo bem-estar da alma, como a gente falou no nosso primeiro vídeo. Se vocês querem saber mais, né, sobre essas questões, assistam o meu primeiro vídeo aí do início do conhecimento da filosofia, para vocês entenderem melhor essas questões. Platão e Sócrates pregavam muito isso. E dá para observar isso nos diálogos de Platão. Eles abordam muito isso, né? A limpeza da alma, eles abordam muito você não ser corrompido, o que é a justiça de verdade. Então, assim, eles já estavam preparados nessa situação para não ser corrompidos pelo poder, que nem a gente vê hoje em dia, muitos políticos muitas pessoas se tornando políticos aí, e agindo por interesses, muitas das vezes. Então, acho que os filósofos estariam bem preparados para isso e eles não teriam muitas motivações para fazer o que os políticos hoje em dia fazem hoje, né? Principalmente se eles não recebessem nada, né? Então, eu até trouxe aqui as denominações corretas para vocês. Nós estaríamos dessa forma em uma sofocracia, que é um governo dos sábios, dos melhores realmente, mas não dos melhores em questão econômica, falando, a gente estaria na questão dos mais inteligentes no poder, ou então a gente estaria numa aristocracia, que seria, né, segundo Platão, a melhor forma de governo. E entendo, galera, que essa palavra aristocracia, eu até pesquisei, né, ela existe 2 sentidos dela. Ela foi muito deturpada de uns tempos para cá,
porque o real sentido da aristocracia seria o governo dos melhores. Realmente, porque as pessoas por trás desse governo seriam as pessoas mais virtuosas, realmente, as pessoas sábias e educadas para governar desde o início. É assim que Platão pensava, né? E usava Sócrates como seu porta-voz para transmitir isso, realmente. A aristocracia não tem nada a ver com a nobreza, não tem nada a ver com a questão de oligarquia, né? Como vários falam, um povo ali que governa só em seu benefício. Isso é uma oligarquia. E também não é aristocracia, não quer dizer nobreza, não quer dizer família, não quer dizer coisas hereditárias, não quer dizer nada disso, que realmente é o outro significado. A aristocracia, no sentido de Platão, é o governo dos melhores, dos mais inteligentes, dos realmente merecedores que colocam os interesses do povo na frente, sempre dos seus interesses. Entendeu, galera? Então essa é a grande diferença da aristocracia nos seus dois significados, como ela foi realmente, hoje em dia ela está muito mais associada com oligarquia do que com esse governo dos melhores. Tanto é que eu posso provar para vocês que a palavra aristocrata você não entende que é uma pessoa virtuosa, que é uma das melhores pessoas, mas você entende como uma pessoa nobre ou de um critério de nascimento de uma elite tradicional hoje em dia, né? Se você fala aristocrata hoje em dia, você pensa em nobreza, né? Digno de uma família hereditária, entendeu? De uma elite, um membro de uma elite. Não, aristocrata não queria dizer necessariamente isso, né? Pelo menos no pensamento filosófico de Platão. Queria dizer que era uma pessoa virtuosa, uma das melhores, uma das merecedoras realmente. Então a verdade é que você sacrificar a sua vida em prol de algo, hoje em dia, é muito difícil. Você sacrificar toda uma vida querendo realmente fazer alguma coisa, né? Estudar realmente alguma área em questão, você se dedicar toda uma vida para isso é algo muito difícil. É bem raro hoje em dia a gente se deparar com essas coisas. E os filósofos, antigamente, eram muito isso. Dedicavam a sua vida ao saber, dedicavam a sua vida em busca de conhecimento, em busca de melhorar sempre, e sabendo que eles não eram os donos da verdade, como eles diziam que os sofistas eram realmente os donos da verdade, né? Eles se diziam os donos da verdade. Os filósofos não, os filósofos sempre estavam querendo saber mais, sempre estavam querendo se melhorar. E hoje em dia a gente não vê muito essas altas, né, na vida hoje em dia. A gente vê políticos que estão atrás de seus interesses, e antigamente isso já acontecia, né? Na Grécia, em Atenas, eles já questionavam muito o governo. Apesar de ser uma democracia também, ela era mais limitada do que a nossa democracia hoje em dia. E mesmo assim, lá tinha corrupção, lá tinha essas questões de relativização, né, dos governantes, realmente, dos sofistas, relativizando a verdade, mentindo muitas das vezes, né? Mentindo para ganhar debates, ou então dando um jeito, né, de atacar a pessoa que estava debatendo. Hoje em dia acontece uns cenários muito parecidos ou até piores. E aqui eu entendo que é um exercício filosófico realmente a gente fazer um vídeo, da gente conversar sobre, da gente levantar essas hipóteses, essas teorias e pensar sobre o que poderia acontecer. Tem gente aí que fala que não, mas você está viajando, que a gente não deve debater sobre isso, sobre reforma, sobre ideias, sobre estados de governo ideal, essas coisas. Mas se os filósofos de antigamente, se os grandes pensadores já tinham essas ideias, já confabulavam, né, esses cenários ideais ou reformas que poderiam melhorar o governo, por que nós não podemos fazer isso? Se até os grandes faziam isso, se até os grandes debatiam essas melhorias, aí os pessimistas vêm depois e querem nos desacreditar, querem nos privar do nosso direito de pensamento, do nosso direito de questionar a todo momento. Esses políticos, esses que se dizem muito interessados na população, né? Na verdade, pois eles não são nada. Eles querem realmente a manutenção do status quo, né? Que se está bem para eles é o suficiente, né? Por que hoje em dia as pessoas tentam tirar os méritos desse tipo de ideias, desse tipo de reformas realmente? Porque elas querem realmente desencorajar aqueles que querem propor mudanças, que querem propor coisas melhores, querem continuar e perpetuar no poder. E não é à toa eles querem tolir esse pensamento da população de que eles contribuem menos realmente
né, de que eles pouco contribuem de fato, porque é isso realmente que eles fazem. Eles não escutam a população, não escutam o apelo da população e eles também pouco fazem em questão para chegar lá em cima e receber altos salários, altos benefícios. Eles pouco fazem isso e eles não gostam de ouvir ou ser questionados, mas essa é a verdade e tem que questionar sim, galera. Então, assim como antigamente, né, o nosso problema continua sendo o mesmo, né, da democracia ateniana. E o nosso é até pior, né? Os governantes estão lá mesmo para servir os seus interesses e não aos interesses do povo. Então eu chamei vocês realmente para idealizar hoje nesse vídeo como que seriam essas questões aí dos filósofos no poder, realmente dos mais inteligentes, dos mais sábios, do que os não colocam os seus interesses na frente do povo. Eu acho que seria muito melhor do que é hoje em dia, com certeza, porque seriam pessoas instruídas para governar e não teriam esses benefícios, essas regalias que os políticos hoje em dia têm. Dá para entender realmente os filósofos terem esse discurso, né, quererem estar no poder realmente, porque eles não ganhariam muito com isso. Vale lembrá-los que os filósofos sempre estavam atrás de conhecimento, né, a vida inteira, às vezes eles sacrificavam a vida inteira para poder compreender as coisas, para poder saber o máximo que eles podiam. E mesmo assim eles se achavam ignorantes, hein? Assim como a gente abordou no nosso vídeo sobre Sócrates. Eles se acham ignorantes ainda assim, porque realmente é impossível você saber de tudo. Então, quais seriam as intenções dos filósofos, afinal de contas, com isso? A única coisa que eles teriam seria o poder. Realmente, o poder ele é muito grande, mas uma pessoa normal com poder já é perigoso. Agora, o filósofo, né, que sabe, que sacrificou a vida inteira para isso, que se sente merecedor realmente, e eu não discordo, porque seriam as pessoas mais inteligentes, né, à frente do nosso país, à frente da governança realmente, eu acredito que ia dar uma coisa boa sim, porque eles não teriam esses interesses, não teriam esses benefícios que a gente tem hoje em dia, sabe, galera? Porque todos os políticos são questionáveis, galera. Eu até hoje eu não descobri nenhum que você pudesse realmente confiar, né? E não confiei em nenhum que já não tivesse me traído depois. Né, traído meus pensamentos, meus princípios, né, o que eu acreditei, ou então as próprias ideias que eles falavam antes e muitas das vezes eles traíram completamente, esqueceram essas ideias ou jogaram no lixo, né? Então não tem nenhum político hoje em dia que eu confie, galera. É uma coisa assim que a gente está perdido mesmo, certo? Tá vergonhoso a situação do nosso país. Então eu não acredito mais em política, não acredito mais em políticos, né? Se algo não for mudado aqui, principalmente no nosso país, galera, na situação que a gente tá, né, da nossa sociedade, tá muito complicado realmente. Eu quero saber de vocês, se vocês acham realmente que os filósofos no poder iriam mudar realmente a nossa concepção aqui de governança, né, no nosso mundo, no nosso país, se seria melhor nesse cenário. Aí, o que vocês imaginaram nessa questão? Quero saber a opinião de vocês. Foi mais um vídeo da nossa série do Vamos Devagar aqui, filosofando juntos, né, buscando imaginar cenários ideais, certo? Buscando idealizar teorias aqui, trazer conteúdo para vocês pensarem juntos. Espero que vocês tenham gostado também, galera. Esse conteúdo aqui sempre vai estar aqui presente no canal. Se vocês gostaram, deixa o gostei aí, se inscreva no canal para muito mais. Tá bom, galera? Um grande abraço para vocês. Tudo de melhor sempre e até!